Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Débora, da Débora Arte em Crochê. Hoje vim pra gente trabalhar junto esse biquíni, pra gente arrasar nesse verão. Hoje eu vou peguei essa encomenda, né, um fio dental, e vou fazer pra vocês com esse fio maravilhoso, que é a Verano da Círculo. Tem gente que pergunta qual fio que a gente indica, né, pra fazer biquíni. O meu preferido, gente, é o Verano. Porque ele não é algodão, né? Você pode molhar, que ele não mancha, ele não laceia, ele é fácil de absorção de água, né? Então, ele é ótimo para biquíni. Eu ainda não encontrei nenhum que seja tão bom quanto este daqui. Não trabalho para círculo, tá? Sou só na crocheteira. Mas a gente tem que mostrar quando o produto é bom, né? Então, é esse. Então, tá aqui, gente. Hoje nós vamos fazer com esse fio maravilhoso. Pra gente começar essa peça, eu peço pra vocês, pra quem ainda não foi inscrito, se inscreva ali no canal, né? Deixe o seu joinha ali, ative o sininho de notificação, pra gente tá sempre trazendo vídeo novo pra vocês, ok? Também quem puder ali entrar na comunidade, né? Quem tem interesse em aprender mais, alguma peça específica, né? A gente tem agora também a comunidade ali, que é um valorzinho, né, pequeno, mensal, que você consegue ter uns links de uns vídeos específicos, assim, com mais detalhes também, tá? Pra quem tem interesse. Beleza? Bora lá? Para esse biquíni, nós vamos começar com esses 2 fios da Verano. Eu achei maravilhoso, ela quis mais perto do cru, tá? Então, eu escolhi esse. A cor número 611. O tex do fio 302. Tá? Esse novelo aqui, ele tem 165 metros, gente. Então, eu acredito que é bastante, tá? A linha indicada é a 2,5 a 4 milímetros. Tá, ó, 165 metros, da Círculo. Linda, maravilhosa. Eu vou trabalhar com agulha 2,5 milímetros. E eu trouxe pra vocês, pra gente ver aqui também, esses búzios que a gente vai fazer, vai aplicar no nosso biquíni, olha que lindo. Como a gente mora aqui no litoral, não sei se pra vocês tem na cidade, né? Mas aqui eu moro no litoral do Paraná. E aqui a gente encontra essas pecinhas assim. Porém, as minhas não tem furo, ó. Aí, eu vou pedir pro meu esposo fazer furinho com broca, né? Que ele tem ferramenta, ele vai fazer uns furinhos assim pra mim. Com uma broca bem fininha, com muito cuidado, pra não quebrar o búzio, tá? Porque esse daqui, ele é natural, ele não é de plástico. Esse aqui é natural, ó. Tá bom? Então, eu comprei o búzio que ela pediu. Ela também me pediu as conchinhas, olha que lindo. Eu também vou pedir pro meu esposo furar, porque ele ainda não sabe. Tá? Peguei pouquinho pra colocar só uma ou outra, né? Isso aqui é uma peça muito delicada, né, gente? Então, você não vai colocar numa máquina de lavar, né? Uma que o fio já é super delicado. Então, quando a gente fizer uma peça dessa, a gente já tem que orientar a cliente, né? Porque é uma peça delicada, você vai usar ali numa piscina, no mar, que seja. Mas não vai botar pra lavar na máquina. Ó, esse já vem com furinho, ó. Bonitinho. Aqui na minha cidade eu paguei assim, ó. Por exemplo, esse daqui, um pacotinho assim com 100 gramas, que tem bastante, ó. R$7, ó. Mas vem bastante, né? Eu não sei se eles entregam, gente. Mas eu vou deixar aqui o telefone pra ajudar meu pessoal, porque eu gosto muito delas, que me ajudam bastante, tá? Se caso tenha interesse, manda uma mensagem no WhatsApp lá, fala que vocês viram na Débora Arte em Crochê. Quem sabe vocês ganham uns descontinho, né? Vamos ajudar nosso pessoal também. Esse daqui é de pérolas, ó.
É um pacotão de pérolas, são 100 gramas, R$ 2,50, ó. Então, nossa, dá pra usar bastante. Esse daqui, que são os búzios, é 100 gramas também, 10 gramas, não, 124 gramas aqui. R$ 5. Como é por grama, né? Então, eu até contei aqui, eu procurei, tem uns pacotinhos que tinha 10, outros pacotinhos tinha 9, outros pacotinhos tinha menos, conforme elas eram maior. Aí, eu escolhi uns que tinham elas menorzinhas, ó. Então, por exemplo, esse aqui tinha 13, essa outra aqui tinha 10, ó. Ó, me enganei, ó, 9, 10, 11, ó, esse daqui tinha 11. Né, mas é R$ 5, ó, super barato, né? Então, esse total aqui pra fazer esse conjunto, eu gastei acho que R$ 54, tá bom? Pra fazer esse biquíni. Então, vamos lá, eu já conversei bastante, né? Já mostrei todas as coisas pra vocês. Vamos começar a trabalhar? Muito cuidado com esse fio, porque ele dá nó fácil, né? E também na hora de trabalhar, tomar bastante cuidado, porque ele desfia, né? Então, é um fio que é delicado, então a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, né? Olha como que ele estica, ó. Então, não preciso... Eu vou fazer ele mais soltinho, não vou puxar, tá? Nós vamos começar com a parte do biquíni. Eu vou começar com a parte do biquíni, com a parte da frente, tá? Aí, nós vamos fazer a diminuição, fazer a parte de baixo e vamos fazer o triângulo da parte de trás, porque ele é um fio dental, tá? Então, vamos ver aqui quanto que a gente começa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tem que tomar cuidado para não desfiar, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eu vou fazer 29 correntinhas, mais 3 pra virar. Então, ele vai ficar com 30, né? Nós vamos trabalhar todo em ponto alto. Tá? Então, vamos fazer essa carreira todinha em ponto alto. Olha a delicadeza desse fio, gente. Se você tiver manequim, você meça na sua manequim. Se você tiver uma calcinha, um biquíni da cliente, você meça nele, tá? A minha, ela já falou que gosta de biquíni pequeno. Então, eu vou fazer pra ela, né? Sobre medida, então é pequeno. Eu vou vou medir, se eu ver que fica muito pequeno, aí eu vou fazer novamente. Esse aqui tem que tomar cuidado que não é um material que você pode ficar desmanchando, né? Porque ele desfia bastante. Mas como é um biquíni pequeno, então pra mim esse daqui é o suficiente. Olha que lindo que é ficando, gente. Muito delicado, né? Tô amando. Eu vou fazer duas carreiras de ponto, duas carreiras sem diminuição, aí depois a gente vai diminuindo gradativamente.
Agora, eu vou fazer mais um. Aí, na volta, a gente volta diminuindo. Então, vamos fazer duas carreiras de ponto alto, sem diminuição. Ó, onde eu falei, ó, tem que tomar cuidado. Porque é um fio bem delicado, né? Mas a peça fica perfeita, gente. Vocês vão gostar. Não é um fio caro. Ó, tá R$14,90 aqui na minha cidade, um novelo desse. Com 2 novelos é o suficiente pra você fazer um biquíni. E a peça fica belíssima. Eu tinha costume de fazer só com fio de algodão. Porque a gente sabe que, nossa, você compra um fio de Cleia, ou de Cleia não, de Charme, dá pra fazer um monte, né? Mas a qualidade não é a mesma. Pra biquíni, essa aqui é melhor. Aí você pode pôr preço. Ó. Pegar a fita métrica pra poder mostrar pra vocês o tamanho. Só um pouquinho. Ó, fiz duas carreirinhas aqui de ponto alto, né? Vou tirar a medida aqui pra vocês verem, ó. Ficou com 11 centímetros. Tá? Então, agora, nós vamos diminuindo. Vamos virar o trabalho, sobe 3 pontos altos. Agora, eu vou colocar mais um ponto alto sem fechar, sem puxar tudo, tá? Vai ficar 2 pontos altos na agulha. E agora, eu vou pegar mais um, tiro só 2, e vai ficar 3 pontos altos na agulha. Aí, a gente puxa e tira os 3, tá? Aqui, nós já fizemos uma diminuição. Aí, vamos ponto sobre ponto. Eu vou chegar ali na ponta e já mostro pra vocês, tá? Aqui no final, ó, quando tiver faltando 2 pontos aqui pra terminar, aí a gente dá a voltinha na agulha, ó. Fica 2. Pega o último pontinho lá, aí fica 3, ó. Aí puxa os 3. Aí, nesse daqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Aqui a gente não vai diminuir nenhum. Aqui onde teve a diminuição, a gente pega só em um aqui, né? Ó. Pra poder deixar aqui bonitinho. Então, vamos lá. Esses 2 a gente não diminuiu. No terceiro, a gente diminuiu 2 pontos. Na quarta carreira, não diminuímos, né? Então, agora, nós vamos diminuir. 3 pontos altos. Aí, pega um ponto alto, não tira.
pega no, faz um outro ponto alto e não tira, aí aqui a gente tira os 3. Certo? Vamos ponto sobre ponto. Vamos ponto sobre ponto até chegar na segunda, né? Com 2 pontos altos faltando ali, né? Então, vamos até aqui. Aí, aqui tá faltando 1, 2. Aí, a gente pega, tira 2 pontos, fica 2. Aí, fica 3 pontos na agulha. Aí, a gente puxa os 3. Aí, já fizemos uma diminuição aqui também. Aí, nesse daqui, não vamos fazer diminuição. Agora, nós vamos fazer, na verdade, umas 3 carreiras dessa sem diminuição, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês, tá? Vamos fazer essa e mais 2 sem diminuir, tá bom? Pra poder ficar uma parte mais alta aqui, sem diminuição, tá bom? Aí, depois a gente começa diminuindo pro fundo. Olha, gente, eu fiz 3 carreiras sem aumento. Agora, eu vou fazer mais uma, tá? Porque eu vi ali na minha manequim e eu achei que ficou pequeno. Então, dá pra fazer mais uma sem aumento. Então, vai ficar com 4 carreiras sem aumento. Quer dizer, desculpa, sem aumento não, sem diminuição, né, gente? Aqui a gente tá diminuindo. Porque depois que ela estiver pronta, eu vou fazer um acabamentinho aqui em volta ainda, né? Então, vai ficar com 4 carreiras sem diminuição. Se vocês verem que pra vocês ficou pequeno, pra cliente de vocês, é só aumentar aqui em cima, tá? No início ali a gente aumenta. Então, ó, fiz 4 carreiras sem aumento. 1, 2, 3, 4. Sem diminuição, não sem aumento. Aqui eu vou diminuir 1. Sobe 3 correntinhas, né? Aí, a gente tira 2, dá a voltinha, tira mais 2, depois tira os 3. Aqui, a gente diminui 2 pontos. Por isso que não pode diminuir em todas as carreiras. Senão, né, vai ficar muito estreitinho. Esse daqui já é bem pequenininho. Então, a gente diminuiu um aqui. E vamos seguir agora mais umas 3 carreiras sem diminuição.
Porque o pontinho desse fio, ele é bem curtinho, né? O ponto alto dele é bem pequenininho. E a gente tá fazendo sem esticar, né? Quer dizer, eu tô fazendo. Não precisa esticar, que na hora de vestir, aí estica. Eu vou fazer essa daqui sem diminuição e mais duas, tá? Vai ficar 3 sem diminuição. Aí, eu volto aqui pra gente ver como é que fica. Ah, não, esse aqui diminui, né? Desculpa. Quase fiz errado já. Essa a gente diminuiu, né? É que diminui esses dois, né? 1, 2, bem no cantinho. Isso, agora que nós vamos fazer essas 3 carreiras sem diminuição. Vou mostrar pra vocês, ó, como que tá ficando. Viu? Que gracinha. Aí, vamos fazer mais 3, e depois a gente diminui mais um pouco pra fazer o fundo. Tá? Que o fundo, ele vai ficar mais ou menos com... Vamos ver aqui tem quantos centímetros. Aqui ele vai terminar com 8, vamos deixar o fundo com 6 centímetros, tá? Aí, depois a gente diminui mais um pouco pro fio dental. O fio dental tem que ficar com uns 3 centímetros na bunda ali, pra depois a gente colocar fazer o triângulo. Tá? Então, a gente vai fazer essas 3 carreiras sem diminuição, depois a gente diminui mais um pouquinho pro fundo. Olha, meninas, eu fiz mais 3 carreiras sem diminuição. Aí, aqui eu fiz 2 carreiras com diminuição, tá? Eu fiz sem vocês 2 carreiras com diminuição. Porque aí eu tava medindo na minha manequim e tá certinho nela. Só que aqui eu tenho que diminuir mais uma, então nós vamos fazer. Vamos recapitular ali. 2 carreiras, começamos com 30, com 29 correntinha, mais 3 pra virar, né? Então, ficou 30 pontos altos. Fizemos 2 carreiras sem diminuir. Aí, nós diminuímos uma e fizemos 2 sem diminuição. Aí, a gente diminuiu uma e fizemos 4 sem diminuição. Aí, a gente diminuiu uma e eu fiz 3 sem diminuição. Aí, eu diminuí 2, agora nós vamos diminuir mais uma para diminuir 3. Tá? Eu vou até contar pra vocês ali depois quantos pontos altos tem aqui. Vou mostrar a medida certinho, porque aqui ele tá fazendo quase completando a parte da frente do biquíni, tá? Aí, depois tem a parte do fundo, né? E a parte do fio. Eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui pra não ter erro. Se acompanhar o passo a passo, não tem erro. Consegue fazer. Aqui, vamos diminuir, né? Vamos lá com as medidas. Deixa eu mostrar assim, né? Então, aqui começamos com 11, ó, 11 centímetros aqui, ó. Tá? É que aqui encolheu, né? Mas beleza. Aqui, ó, tá 12, ó. 12 centímetros, aí, aqui por último já está 6. Então, eu vou deixar com esses 100 centímetros
pra fazer a parte de baixo do fundo ali, tá? Então, vamos fazer o fundo com 6 centímetros. Então, os 6 centímetros vai dar, vamos ver quantas correntinhas? Vamos subir aqui, vamos contar quantos pontos altos, tá? Aqui é sem diminuição, então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, opa, 11, 12, 13, ó, aqui teve diminuição no ponto de baixo, então, aqui a gente pega aqui em cima. 14 pontos altos, ó. Então, o nosso fundo, ele vai ficar com 14 ponto alto. Sobe 3 correntinhas, vão ficar ponto sobre ponto. Então, esse daqui é o fundo do nosso biquíni já. Com 14 pontos altos. Tá? Vamos fazer agora, vamos ver aqui, tem 1, 2, vamos fazer mais 5 carreiras sem diminuição aqui pro fundo, tá? Aí, depois a gente volta aqui direitinho, eu vou tirar a medida lá na minha manequim, pra ver se tá certinho. Se precisar de mais carreiras, sem diminuição, aí eu volto aqui com vocês pra mim te mostrar. Mas, a princípio, é isso, ó, 14 pontos altos. Tá bom? Ó, tô na terceira carreira, né? Vou fazer mais um pouco aqui e já volto com vocês. Olha, aqui eu fiz, então, no fundo, ficou com as 14 pontos altos. Eu fiz 10 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras sem aumento. Quer dizer, sem diminuição, desculpa. Aí, aqui eu fiz, eu desmanchei pra fazer junto com vocês. Aí, aqui eu fiz uma com diminuição. Vamos fazer mais uma com diminuição. Eu tava fazendo um teste antes de mostrar pra vocês, tá? Então, ou seja, ficou 10 carreiras de 14 pontos altos, que é pro fundo, né? Aí, aqui eu fiz as duas diminuições, correção, para o fio. Eu acho que vai diminuir mais um para esse, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui diminui, né? A gente fica com 3, aí puxa. E aqui diminui, deixa eu ver se diminui mais um. Então, aqui diminuímos 3. 10 pontos, 10 carreiras sem diminuição, 3 carreiras com diminuições. Aí, aqui a gente vai fazer só pontos altos sem diminuir. Vamos ver quantos que vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, que é pro fio, né? Esse aqui não pode ficar grosso porque vai dentro da bunda, né? Vou falar o português correto. Então, não pode ficar muito... Mas não machuca, né? Então, eu vou fazer só com 5 pontos altos, tá? Vou fazer umas 10 carreiras assim. E volto pra cima, assim. Ó. Então, vai ficar certinho, ó.
Está escuro para vocês? Espero que não. Eu vou fazer as 10 carreiras aqui, que eu já fiz 1, 2, 3, tô indo na quarta. Vamos fazer 10 carreiras. Ele tem que ficar mais ou menos assim, ó. Meu cálculo é assim. Então, vai ser aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É umas não, 10, porque aqui eu tenho que fazer a parte do triângulo, assim, ó. É isso mesmo, umas 10 carreirinhas. Beleza? Já voltamos. Prontinho, ficamos aqui com as 10 carreiras de 5 pontos altos. Agora, a gente vai começar a aumentar para fazer o triângulo. Então, subimos 3 correntinhas. Vamos colocar 2 pontos altos, quer dizer, mais um, né? Dentro do último aqui, então, vamos ficar com 2. Aí, a gente põe ponto sobre ponto aqui. Pra ir aumentando, né, a parte de baixo. Aqui no cantinho, a gente vai fazer 2 pontos altos. Vira o trabalho, sobe 3 correntinhas. Aqui, nós vamos colocar mais 2 pontos altos, então, vamos ficar com 3 na última carreira. Ponto sobre ponto. Aí, aqui no finalzinho, nós vamos colocar mais 3 pontos altos, né? Então, vai ser peraí. 2, 3 pontos altos. Viramos o trabalho, sobe 3 correntinhas. Vamos subir, colocar mais 2 pontos altos. Então, já fica com 3 no cantinho. Ponto sobre ponto. Aí, aqui no finalzinho, novamente, vamos acrescentar 3 pontos altos. 2, 2, 3. Viramos o trabalho, sobe 3 correntinhas, mais um acréscimo de mais 2 pontos altos. Ficamos com 3 na ponta, ponto sobre ponto. E é mais 3 pontos altos na ponta de aumento. Aqui no último, 2, 3. Viramos o trabalho, aí já vai pegando o formato. Subimos 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Aí, mais 3 de alteração
aqui no último pontinho. Esse ponto a gente não pode deixar pra trás de jeito nenhum, viu? É esse aqui que deixa o nosso trabalho torto. Se a gente esquece dele. Tá vendo? Ó, tá ficando legal. Vamos fazer mais um aumento. Sobe 3 correntinhas. Até na ponta. Lá no cantinho, a gente aumenta mais 3. Aí, a gente vê como que tá, pra ver se precisa de mais, né? Conforme o corpo das nossas clientes. Olha que graça. Eu acho que o meu já tá bom. Vou tirar a medida lá na minha manequim. Porque aqui a gente vai fazer a alça, né? E depois que tiver a alça, eu vou aumentar mais uma carreira em volta toda. Vou trabalhar o acabamento em volta aqui do biquíni, para dar formato pra ele. E vou fazer a alcinha. Deixa eu tirar a medida do meu lá certinho e já volto. Esse daqui ficou pequeno, vou precisar de fazer mais umas 3 carreiras de aumento aqui pra poder ficar bom o triângulo, tá? Não vai ficar muito pequenininho. Então, vou fazer, na verdade, eu vou fazer 2 assim, porque eu vou deixar outra pra fazer no acabamento. Tá? Então, vou fazer mais um aumento. Vamos ver com quantos aumentos nós vamos ficar aqui. Bom, nós vamos ficar com essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer mais 2, 7, são 8 carreiras de aumento aqui pra fazer nosso triângulo, então, tá? Pra ficar um tamanho bom, né? Pra não ficar desconfortável pra cliente, né? Que tem que ficar um tamanho bonito e confortável. Então, eu vou fazer aqui mais 2. E volto pra gente fazer a alcinha e o acabamento da parte de baixo. Olha, gente, que graça que ficou. Fiz aqui mais 2, né? Olha o nosso triângulo como ficou bonitinho, certinho. Então, vamos lá. Ficou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Cada uma com um aumento, né? Do jeitinho que a gente fez ali. O que eu fiz de diferente? Eu terminei aqui, né? O finalzinho aqui, aí eu coloquei 80 correntinha, tá? Eu fiz as 80 correntinha, prendi aqui a correntinha, aí sem cortar o fio, eu fiz a volta todinha aqui com ponto baixo. Ó, fiz tudinho com ponto baixo. Aí, dei a sequência aqui com ponto baixo. A minha cliente, ela quer fininho assim, ó. Tá? Mas, porventura, se quiser fazer mais grosso, dá pra fazer mais uma carreira. Aqui eu fiz só de ponto baixo, ó. Pra ficar bem fininho. Aí, aqui no final, né, segui essa forma. Ó, tá até um nó aqui. Quer dizer, o nó não, tá enroscado aqui. Porque aqui, pra não precisar arrematar o fio, ó, terminei aqui, ó, a carreira de ponto baixo. Aí, eu prendi por aqui, ó, e fiz uma carreira de ponto baixo aqui em cima também,
pra poder chegar até aqui na ponta. E aqui na ponta, nós vamos fazer 80 correntinha. E vamos fazer a mesma sequência aqui do outro lado pra eu mostrar pra vocês. Minha unha tá horrível, desculpa. E tá enroscando. Tem que tomar cuidado também. Aqui, vamos fazer, tá bom? Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11... Tem 32, 40, 50, 70, 50, 60, né? 70, 80. Aqui a gente tem que fazer certinho aqui a nossa correntinha, pra ela não ficar torta. E prendemos aqui. Eu vou prender virado pra baixo, porque eu vou dar a volta aqui todinha de ponto baixo, né? Deixa eu ver se eu não fiz errado. Não, certo. Então, aqui a gente vai fazer todinho de ponto baixo, ó. Pra ficar bem firminho. Ó, bem certinho, pra fazer um acabamento bem legal. Vou fazer o meu aqui, tá? E já volto pra mostrar pra vocês, pelo menos ali no começo ali. Beleza? Cheguei aqui no fiozinho. E agora eu vou fazer na correntinha. Bem na correntinha, tá? A gente faz. Dentro de cada correntinha, assim, ó. Faz um pontinho baixo. Ó, ponto sobre ponto. Falei pra vocês que ia ficar muito delicado. Vou fazer o meu aqui, um por um, e já volto com vocês. Aqui eu fiz até o final, tá? Só não cortei, porque eu vou mostrar pra vocês aqui. Que a gente tem que acertar bem essa alcinha, tá? Pra poder a gente prender ela aqui do outro lado, né? Porque senão fica errada, tá?
Eu vou prender por aqui, porque eu vou continuar no triângulo, né? Então, eu vou medir certinho ali, eu vou finalizar aqui no nosso triângulo. Pra não ficar muito aberto essa parte de cima aqui. Então, eu vou fazer essa carreira de pontinho baixo. Ela vai ficar bem firme, né? Não vai ficar aberto assim os pontos. Ó. Dá essa impressão que fica mais firme, né? Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu vou terminar isso daqui. Aí, nós vamos fazer a parte de cima e vou deixar a pedraria por último. Tá? Aí, provavelmente vai sobrar o fio. Aí, vai dar pra gente fazer mais um biquíni. Olha que lindo, gente. Não sei se dá bom pra vocês verem assim. Mas ficou muito legal. E bem certinho, ó. Deixa eu ver. Dá pra ver, né? Olha que legal. Olha a parte de trás. Esses furinhos que ficou assim, depois ele volta, tá? Eu vou borrifar um cheirinho nele. Aí, conforme ele vai molhar, ele vai ajuntar, assim, os pontos. Aí, não fica esses buraquinhos, tá bom? Mas, a princípio, é isso. Eu vou deixar pra gente aplicar as pedrarias quando eu terminar a parte do biquíni. Tá? Vou cortar o fio aqui pra arrematar. Se caso vocês quiserem fazer essa parte aqui da alcinha mais grossa, né, pode fazer. É que a minha cliente, ela gosta dele fininho, tá? Mas se é de vocês preferir mais grosso, fique à vontade, tá? Olha que linda. Bom, aqui eu já fiz uma parte, olha. Pra poder mostrar pra vocês. E agora, nós vamos fazer a outra parte. Nós vamos fazer ela com 25 correntinhas, tá? Peraí que eu não cortei. Olha como que ela vai ficar. Esse aqui é de redinha, né? Deixa eu só fazer o acabamento aqui que eu não fiz. E esse daqui vai ser um biquíni de redinha. Então, peraí. Ele é feito assim, ó. Pra poder passar o outro fio aqui por baixo, né? E dar aquela franzidinha. Pra poder a cliente ajustar no seio. Bem lindo. Então, nós vamos fazer com 25 correntinhas, tá? 25 correntinhas mais 3 pra virar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, as 3 para virar, né? Deu 28. Então, vou segurar vou deixar 3 pontos aqui e vamos pegar no quarto, pra gente voltar com carreiras de ponto alto. Ponto sobre ponto, certinho, tá? Vamos fazer essa carreira certinho de pontos altos. Muito cuidado pra gente não desfiar o fio,
Não deixar pular nenhum pontinho aqui de correntinha, de base, né? Pra não dar erro. Ó. Esse fio aqui é tão delicado, gente, que se tiver uns dedinhos descascadinhos, ela puxa tudo. Mas é lindo. Eu vou fazer na ponta aqui, aí eu volto com vocês. Aí, cheguei aqui no último, a última correntinha, nós vamos fazer mais 4 pontos altos dentro, que ele vai virando, tá? 1, 2, ele vai virando. 3, 4. Ficou um buracão, aí aqui você puxa esse fio de baixo aqui, ó, e aperta pra ele fechar. Que ali a gente tem que rematar. Mais um pra virar. 5. Aí aqui a gente já vai fazendo ponto sobre ponto. E aqui a gente trabalha carreiras de ida e volta, né? Então, chegando ali embaixo, eu volto. Aqui não tem erro, né? Vamos fazer um ponto sobre ponto aqui. Vamos voltar, na hora que chegar aqui em cima, eu volto com vocês. Não vai dar entrevista de jeito nenhum. Por que não? Olha, cheguei aqui até aqui no comecinho, né? Aí aqui a gente já vai fazer um aumento aqui, ó. Vamos fazer um aumento aqui no comecinho. E aqui a gente vai separar bem no meio certinho. Ó, bem no meio. Aí aqui no meio a gente faz 2 pontos altos, uma correntinha. Pra ficar essa pontinha aqui, sabe? Bem assim, porque aí ele fica essa ponta. Se você não quiser essa ponta, você não precisa fazer esse ponto aqui no meio, esse ponto, essa correntinha. Aí você faz dois pontos altos pra lá, né? Aí, no caso, um ponto alto no meio, mais 2 pra cá. Então, fica 5 pontos altos. Ele vai fazendo um leque assim, ó. Tá bom? Esse aqui a gente faz 2 ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Vamos virando o trabalho. Um ponto alto. E aqui a gente faz um aumentinho na ponta. 2 pontos altos. E agora, segue ponto sobre ponto. Então, pra repetir aqui, ó, pra não ficar erro, aqui eu fiz um aumento, aí eu fiz um ponto alto normal, aí eu fiz 2 de acréscimo, né, no meio aqui certinho, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aí, fizemos um ponto sobre ponto e mais 2 pontos no mesmo de base aqui, que é um aumento. Esse aumento é necessário, porque senão ele vai emborcar. Se você não fizer esse aumento nas duas pontas, ele vai fechando o trabalho, tá? Então, se o seu trabalho estiver fechando, é simples, é preciso de fazer um aumento. E aqui a gente faz ponto sobre ponto, e aí não tem erro. Vou fazer o meu aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando.
Aqui eu tô mostrando pra vocês como é que tá ficando o meu, né? Eu tô sempre fazendo as alterações aqui dos ladinhos, ó. Fazendo os aumentos de um lado só aqui. Então, aí ele tá ficando redondinho assim, tá? E bicudinho. Bonito, né? Então, vamos lá. Eu fiz, vamos ver quantas carreiras tem nesse. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vou fazer mais duas aqui, 7, 8. Pra gente voltar aqui, tá bom? Que é o suficiente. Se vocês não quiserem colocar esse pontinho picô aqui em volta, não precisa pôr, tá? Pode deixar ele sem o biquinho. É que eu acho que fica bonito, assim, com detalhezinho. E esse daqui também eu fiz assim, porque ele fica franzidinho, fica bem legal também, tá? Mas isso é opcional, tá? Esse nosso eu vou fazer com isso. E meu novelo tá acabando já, então eu acho que eu vou usar mais um pouquinho do outro só. Eu vou fazer, então, aqui mais duas carreiras, tá? Pra finalizar, que eu não preciso eu estar aqui com vocês, né? Porque eu tô te mostrando aqui, então dá pra fazer tranquilo. Sempre colocando os dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos aqui na pontinha. E o aumento dele tá ficando aqui do ladinho, assim. Tá bom? Bom, terminando aqui as carreiras de ponto alto, né? As 8 carreiras. Ficou assim, nosso bojo. Então, eu vou vou fazer agora essa partezinha aqui, que eu procuro sempre procurar cortar o fio, arrematar o mínimo possível, tá? Então, aqui eu vou fazer aqueles quadradinhos ali pra poder passar o cordão. Então, aqui nós vamos levantar 5 correntinhas, 3, 4, 5, e nós vamos fazer um ponto baixo aqui, ponto alto, desculpa. Aí, a gente faz 2 correntinhas, no próximo pontinho aqui, a gente faz um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo, um ponto alto. Aí, vai ficando assim, ó. Ai. E assim, nós vamos fazendo nossos tijolinhos. Aí, a pessoa pergunta, né, da onde colocar. Eu coloco bem na divisória, assim, ó, entre um ponto e outro, ó. Bem na divisa mesmo, assim, no ponto alto, assim, de baixo. Ele vai dar certinho. Isto. Terminando. Chegando aqui na ponta, bem certinho. Aí, aqui a gente já pode... Ah, não, tá certo. Aqui a gente já pode voltar aqui, ó, eu volto com ponto baixíssimo aqui, ó. Só pra andar até aqui dentro, né? Do quadradinho, a gente sobe as 3 correntinhas. Vamos fazer o pontinho picô. Pontinho picô não, gente, o leque com pontinho picô na ponta. Tá? É um leque com 3 pontos altos e um pontinho picô.
Que delicadinho. Ai, deixa eu trazer pra cá. Aí, nesse próximo, a gente faz um ponto baixo. Aí, no próximo quadradinho, mais um leque com 3 pontos altos e um pontinho picô com 3 correntinhas. 3 pontos altos. Um pontinho baixo e um leque. E um pontinho picô. E 3 pontos altos. Ponto baixo. Mais um leque. Vou fazer aqui o meu e já volto. Fiz aqui o meu até na última. Na última, a gente vai começar o pontinho picô. Aqui, vamos dar a volta todinha no trabalho com pontinho picô. Aqui, geralmente, a gente pula uma e pega no próximo. Não pode pular muito, porque senão estica muito o trabalho, né? E como é bem delicadinho, ó, pula um e já pega no próximo. 3 correntinhas, tá? Pra esse pontinho. Eu vou fazer meu pontinho picô até aqui na ponta, tá? Chegando aqui na ponta, a gente para de novo. Olha, eu fiz os pontinhos picô até aqui no meio, certinho. Aqui no meio, eu fiz 100 correntinhas, ó. Se você achar que é pouco, que dá pra fazer mais, faz mais. Mas eu fiz 100 correntinhas. Peraí. Então, agora eu vou voltar. Eu vou voltar fazendo um ponto baixo em cada correntinha dessa. E vou chegando aqui no ponto baixo, a gente dá sequência no ponto picô. Tá bom? Vou fazer o meu aqui e já mostro pra vocês. Olha como que tá ficando lindo. Olha aqui, terminei. A pontinha, gente, é bom, importantíssimo a gente dar bastante nozinho, tá? E queimar a ponta, porque senão ele desmancha, tá? Porque esse fio aqui, ele desmancha muito fácil. Então, depois a gente arremata todas as pontinhas que tiver, assim, ó. Pra não ter risco da peça desmanchar, né? Imagina. Então, é isso. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês que sobrou só um pouquinho do fio, ó. Tá certo que a gente fez um joguinho de biquíni, né? Mas, como eu tenho um novelo a mais, eu vou fazer uma outra peça na parte de baixo pra amarrar. Porque talvez a cliente não queira usar assim, né? Eu vou fazer um pouquinho maior, tá? Eu decidi fazer um trio aqui, então, pra essa cliente minha. Então, agora nós vamos fazer uma corrente de mais ou menos 1,5 m, que é pra passar em volta todinho dali pra amarrar atrás, né? Então, vamos fazer 1,5 m mais ou menos de correntinha, depois mede na manequim, ver se é o suficiente. E depois a gente volta todinho ele com um ponto baixo pra ficar assim, ó.
tá? Porque se ficar só a correntinha, fica muito feio, né? Não fica legal. Porque fica muito fino, não dá sustentabilidade. Então, vamos fazer bem feito. Vamos fazer uma carreira bem grande de correntinha. Vou medir na minha manequim ali, vou ver a medida certinha. E volto com ele todinho em ponto baixo. Se esse fio não for suficiente, aí eu abro outro. Beleza? Vamos lá. Olha que gracinha, gente. Aqui o nosso lindo biquíni. Agora vamos para a melhor parte, que vai ser colocar as pedrarias. Então, nós fizemos esse conjuntinho aqui, tá? De biquíni, fio dental. E nós gastamos apenas um novelo desse daqui, né? Esqueci o nome. Gastamos apenas um novelo. Então, dá tranquilo, gente. Pode fazer sem medo, que dá tranquilo. Se for fazer um pouquinho maior, ainda dá. Se não, se for fazer maior, um biquíni maior que esse daqui, aí já sabe que tem que usar 2 novelos, né? Então, eu vou separar aqui as nossas miçangas pra eu começar a fazer o bordado delas. Eu vou separar aqui. Olha, que eu mostrei pra vocês, né? O meu esposo furou, ó. Então, vamos colocar assim, mais ou menos, o jeito que vai ficar. Vou escolher as menorzinhas, tem umas maiores. Escolher as pedrinhas menores que fica melhor, né? Fica mais delicado. Essa daqui foi mais difícil de furar. Inclusive, quebrou bastante, então eu vou colocar só 2. O búzios, que ela gostou mais, então acho que os búzios dá pra colocar mais, né? Tem uns que não deu pra furar, ó. Outro ficou um buraco maior, é bem difícil de furar. Se vocês puderem comprar o búzio já furado, gente, compre o furado, tá? Porque pra furar em casa é muito difícil. Não tem broca fininha que fure e ele quebra muito fácil. Eu vou conseguir só 2, então vou colocar só 2. 2 conchinhas só. Vou colocar mais com pérolas. Vamos ver, vou separar 5 búzios para cada biquíni. Aí, eu vou fazer o meu do meu jeito, você faça o seu do teu jeito. Ó, 5 búzios, vou colocar 4 conchinhas desse daqui, ó. Desse daqui, caracolzinho. Vou colocar 4, vou procurar os menorzinhos, tá? Menorzinho. E vou colocar só uma dessa, porque só tem uma pra cada um. Então, vai ficar 5 búzios, 4 caracolzinho e uma concha. No biquíni, dá pra colocar um pouquinho também. No biquíni, dá pra colocar esse maiorzinho. Dá uma olhadinha como fica primeiro, né? Pra gente não cometer erros bobos. E aí, tem as pérolas também, ó. Vai ficar lindo, né? Eu vou costurar o meu aqui. Gente, eu vou costurar com linha mesmo, ó. Linha e agulha, tá? Porque a própria linha é capaz que não passe aqui no fiozinho
das conchas ou aqui das pérolas, né? Então vai ficar mais difícil. Então eu vou costurar com linha e agulha normal e vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, depois de costurar. Vamos lá. Vou tentar costurar agora que eu coloquei por cima aqui. Que é bem artesanal, né? Tem que ficar mais ou menos parecido um com o outro também. Então, vamos fazer agora um pouquinho maior que esse. Porque eu achei, confesso, que esse daqui ficou muito pequeno. Porque eu fiz pela medida que ela me passou, né? Que ela queria pequenininho, né? Mas, porém, pra não ter erro, e eu fiquei com medo também, porque essa parte aqui ficou muito fininha, né? Então, eu talvez não vista bem nela. Aí, com isso, eu vou preferir fazer outro pra poder garantir que a cliente vai ter biquíni pra vestir, né? Porque esse aqui eu achei que não ficou legal. Essa parte aqui, sabe? Ficou muito delicada, muito fina. E se ficou folgada, não dá pra apertar, né? Como eu não tenho ela pra medir, então, pra garantir, eu vou fazer um outro só de amarrar. Sobrou esse pouquinho, eu não vou começar com ele, pra poder não precisar cortar o fio, tá? Então, eu vou fazer com esse outro novelo que eu tinha comprado mesmo. Pra esse daqui, eu vou fazer um pouquinho maior que a gente fez aqui. Tá? Deixa eu ver só as quantidades aqui. Trinta e uma correntinha tem aqui. Então, eu vou fazer com 35, 36, vamos ver. Vamos ver. Tudo vai trabalhando junto, né, pessoal? A gente tem que ir fazendo, acertando, desmanchando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, será? 36, 37, 38, 39 e 3 pra virar. Vamos fazer com 40. Pra cobrir mais a testa ali, né? A parte da frente. Aqui eu vou fazer quase a mesma coisa que nós fizemos ali no de baixo. Vou dar uma clareada na luz pra vocês. Eu tô trabalhando quase no escuro aqui. Vai ficar ruim, né? Bom, aqui já sabe, vamos fazer ponto sobre ponto. Só que como esse daqui vai ficar grandinho, então a gente não precisa fazer 2 carreiras de ponto alto. Então, a gente já vai começar com a diminuição daqui, tá bom? Da segunda carreira já. Olha aqui, já ficou bom, um tamanho maior, né? Ficou legal. Aí, aqui a gente já vai começar a diminuir. Então, vamos fazer da mesma forma. Sobe as 3 correntinhas. Aí, aqui a gente não completa o ponto baixo. Aqui também não. E... ele puxou os 3 juntos, né?
E agora vamos fazer assim. Vamos diminuir uma sim, uma não. Uma carreira de sim, uma carreira não. Até fazer essa parte da frente. Aí, aqui, mesma coisa, a gente diminui, né? Aqui na ponta, deixa 3 pontos na agulha. E puxa, aqui, ó. Puxa os 3 de uma vez. Aqui a gente diminui. Nessa carreira próxima, a gente faz ponto sobre ponto. Não vamos diminuir aqui. Aí, na próxima, a gente diminui, igualzinho fizemos na segunda carreira. Aí, ele vai diminuindo aos poucos. Pra poder a gente conseguir deixar um pouquinho maior que essa. Então, aqui nós vamos fazer... A quantidade de carreira aqui é a mesma, tá? O que a gente vai deixar ele só mais largo, assim, ó. Um pouquinho mais largo. Mas a quantidade de carreira é a mesma. Então, aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer com 10 aqui a minha e volto aqui com vocês. Eu tô na terceira de 10, tá? Aí, quando eu tiver na 10ª carreira, a gente volta aqui. Mas sempre dessa forma. Essa daqui a gente tá fazendo sem diminuição, a próxima a gente faz com diminuição. Uma com e uma sem, tá bom? Olha, meninas, que lindo que ficou a parte de cima. Que amor, né? Muito bonitinho esse daqui. Aí, agora a gente vai fazer, como sobrou bastante fio, a gente vai fazer mais um biquíni maiorzinho, tá? Com tirinhas pra amarrar. Então, nós vamos ter 2 biquínis nessa aula aqui. Um pra amarrar e outro pra vestir igual calcinha, tá bom? Esse aqui é a nossa lindeza de hoje. Bom, pessoal, vamos repassar aqui, né? Certinho, as medidas. Olha, eu fiz o meu aqui, tá? A minha base do meu fio dental. Então, vamos ver. Vou passar em medidas aqui pra vocês, tá? Então, a parte de cima ficou com 15 centímetros, tá? 15 centímetros de ponto alto. Lembrando que aqui nós fizemos uma carreira com uns 15 centímetros, depois a gente diminuiu, fizemos sem diminuição, uma com diminuição, né? Até chegar com 14 pontos, certo? Quando nós chegamos com 14 pontos altos, aí nós fizemos 10 carreiras com 14 pontos altos. Aí, nós diminuímos 2 carreiras aqui até chegar com 5 pontos altos. Aí, nós fizemos 10 carreiras com 5 pontos altos. Aí, as 2 primeiras aqui, nós aumentamos um ponto alto em cada lado. E depois, nas 2 em seguida aqui, nós aumentamos 3 pontos altos de cada lado, né? Então, nós ficamos aqui com 5, que foi a última, 7, 9. Aí, depois, a gente aumentou mais 2 de cada lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 carreiras, tá? De um ponto no outro, vamos ver quantos centímetros que ficou aqui. 33 centímetros. Lembrando que esse biquíni é com elastano, então ele estica, tá? Terminamos daqui, não vamos cortar o fio, porque aqui a gente já vai fazer as correntinhas pra amarrar dos lados, tá? Então, como a gente vai procurar não cortar o fio pra não ter emenda, então, nós vamos fazer uma carreira de correntinha, vamos voltar todinho com ponto baixo, né? E assim, nós vamos trabalhar em volta do biquíni todinho,
Tá, então vamos dar sequência aqui em 115 correntinhas. Eu vou terminar minhas 115 e volto mostrando pra vocês os pontos baixos. Olha, finalizei aqui o meu. Só pra mostrar pra vocês que eu fiz 110 correntinhas, tá? Aí, eu voltei toda com pontinho baixo nas correntinhas. Aí, eu passei aqui, ó, uma carreira de ponto baixo. Subi aqui com as 110 correntinhas, voltei com uma carreira de ponto baixo. Aí, arrematei tudinho aqui em volta, com a carreirinha de ponto baixo. E assim, eu fiz em volta de todo o trabalho, tá? Pra ele dar mais firmeza, senão fica muito aberto, né? Aí, ficou assim, a nossa parte de baixo. Olha que linda. Fiz com menos pedraria, porque ele pesa, né? Aqui eu aumentei, que o cliente pediu pra eu colocar mais. Coloquei um pouco mais, porém tá bem pesadinho. Mas ela pediu assim, né? A gente faz. E é isso. Pra quem ficou até aqui, muito obrigada. E até o próximo vídeo.